E aí, galera, bom? Renato Mafra, professor de informática. A gente está fazendo os módulos aqui de informática para DPEM. Sim, estamos na parte de rede, acompanhando no edital, em cada um dos tópicos que a gente cita, a gente está marcando lá junto com vocês. Nem vou enrolar, a gente vai voltar para as questões e desenvolver cada um dos assuntos, tópicos, temas necessários nesse edital de vocês. Beleza? Vai para a tela então, por gentileza. A gente tem uma questão da Polícia Federal, CESP, diz assim, 42. Por meio de uma lã sem fio, embasada em tecnologia I3E 802.11, é possível que os usuários transmitam e recebam pacotes para ED, um ponto de acesso conectado a uma rede de computadores com fio conectada à internet. Certíssima informação, sem grandes dificuldades, toda vez que a banca tratar para vocês I3E 802.11, ela está falando da tecnologia Wi-Fi. Sim, esse é o código que normatiza o Wi-Fi. Para quem não conhece a sigla, I3E é Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Esse instituto seria equivalente à ABNT. A ABNT no Brasil não cria normas técnicas, padroniza. O I3E faz a mesma coisa. E no catálogo de padronização do I3E, o 802.11 determina a tecnologia Wi-Fi. Todo mundo sabe que o Wi-Fi é uma tecnologia sem fio para transmissão de dados. A gente sabe que nem todo wireless é Wi-Fi, mas todo Wi-Fi é wireless. Cuidado com as letras que podem vir acompanhando o 802.11, porque algumas podem aparecer e já aparecer em questões. Pode ser, por exemplo, 802.11a, 802.11b, .g, .n, .ac, que são tecnologias. Não necessariamente elas vieram em ordem como eu estou colocando, até porque a B ela veio antes da A, só que ela tinha um custo operacional mais barato para ser fabricado, por isso que ela apareceu antes. A A é mais rápida, mas tem menos dispositivos. Tá? Hoje estamos na tecnologia AC, é uma das melhores tecnologias em relação à velocidade e alcance do wireless, alcançando gigabit na transmissão sem fio pelo wireless. A mais popular é a G. A G consegue fazer de 54 Mbps, megabits por segundo, a 108 Mbps, quando ele tem duas antenas. Aí o N consegue fazer até 600 Mbps, opa, se conseguir, eu faço. E aqui a gente tem giga, então aqui ele passa de 1000 Mbps. Vai depender do quê? Vai depender da quantidade de antenas que o roteador tenha. Quanto mais antenas ele tem, maior a capacidade dele de transmissão hoje na tecnologia N em diante. Que aí vem do termo MIME, de múltiplas interfaces, múltiplas transmissões, tá? Então, é certinha a questão. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Não, problema nenhum. Atenção, porque esse I3E pode vir com outros códigos em prova. Se vier, por exemplo, I, 3 letras Es, que a gente fala I3E mesmo, 802.15, a gente vai estar falando da tecnologia Bluetooth, que é uma tecnologia de curto alcance para transmissão de dados, também sem fio, também wireless. Se vier em prova aí 3E 802.16, aí a gente está falando da tecnologia WiMAX, que é uma tecnologia para longo alcance, sem fio, para longo alcance, beleza? Importante lembrar, o código cai bastante em prova, por isso a gente tem que ter essa definição. Quando ele falou LAN sem fio aqui, se quisesse falar WLAN, também não teria nenhum problema para a gente. Vamos avançar, mais informações. 43 dias. Devido à sua estrutura, em uma rede usando a topologia estrela, o isolamento de falhas é uma tarefa complexa, o que representa uma desvantagem dessa topologia. Totalmente errado. A gente sabe que a estrela vai ter um concentrador central e cada equipamento vai ser ligado nesse concentrador. Se cada equipamento é individualmente ligado ao concentrador, se houver um problema, seja na infraestrutura, seja no equipamento, facilmente o problema pode ser isolado. O que ele disse é totalmente errado, tá? Ele disse que topologia estrela, o isolamento de falha é complexo, é uma desvantagem. Negativo, é simples isolamento de falha. Seria complexo se a rede fosse do tipo anel. Porque em uma rede anel, a gente não saberia necessariamente onde está o problema, já que cada estação está conectada diretamente a um cabo central, formando o anel da comunicação. Seria complexo em uma rede do tipo barramento, onde cada computador está ligado em um mesmo barramento. Dessa maneira,
quando a informação não estivesse trafegando, a gente tem que descobrir que máquina está com problema na rede de barramento, porque, obviamente, o isolamento de falha seria mais complexo do que numa rede estrela. Então, a rede estrela, deixa eu botar aqui o nome dessa, não coloquei, seria facilmente detectado isolamento. Vai, não vamos perder tempo. 44. A instalação de uma rede que use topologia barramento, falou do barramento, é uma tarefa relativamente comum e eficiente, mas que pode se tornar complexa quando se torna necessário acrescentar novos dispositivos. Verdade. Porque verdade, se a gente tem um único barramento interligando cada um dos equipamentos nessa estrutura de rede, colocar uma nova máquina ligada a ele pode ser algo complexo. Você vai ter que parar o barramento de comunicação, porque eles não vão permitir, deixa eu mudar a cor, não vão permitir que de cara continue trabalhando ainda com a rede sendo implementada nova máquina. Para você incrementar uma nova máquina, abrir esse cabo aqui, botar um conectorzinho T, que tem que colocar aqui, puxar essa conexão para o novo equipamento que vai ser conectado aqui. Ou seja, pode se tornar complexo ligar um novo equipamento nessa estrutura para novos dispositivos, como ele citou. Certinha a informação. Em uma rede estrela, não. Nada para na rede estrela, tá? Uma vantagem da topologia barramento é a inicialização, a fácil instalação por ter um cabo só. Mas depois de incrementar novos dispositivos é que torna a tarefa mais complexa. Sem problema. 45. A propósito dos modelos OSI, TCP e IP, lembra, eles são bem importantes, vou destacá-los já até com uma imagem. Ambientes cliente-servidor da infraestrutura de computação em nuvem, julguem os próximos itens. O modelo OSI é definido por 9 camadas, entre as quais se destacam as camadas de aplicação, transporte, rede e a física. Legal, está vendo bem em relação à descrição das camadas que ele possui, citando algumas em relação ao destaque. Beleza. O problema é que não são 9 camadas, e sim 7 camadas. Lembra que a gente já começamos a falar sobre ele? Olha aqui o modelo OSI, para quem não conhece, acho eu que todo mundo aqui já conhece o modelo OSI, tá? Existe o modelo OSI e existe o modelo TCP/IP. A internet optou pelo modelo TCP/IP porque ele é mais simples. Sendo mais simples e não tão detalhado em sua documentação, fica mais fácil de equipamentos totalmente distintos falarem na mesma rede. E é a ideia da internet. Equipamentos totalmente distintos conversarem na mesma rede. Olha o que acontece. A estrutura do TCP/IP resume em apenas uma camada de aplicação as 3 camadas aqui do modelo OSI. Ou seja, aplicação, apresentação e sessão estão resumidos na função da aplicação do TCP/IP. Então você pode dizer que o OSI é mais bem escrito, mais bem detalhado em relação ao TCP/IP, que é mais simples, de forma que permite a conexão de forma mais prática. Ó, transporte segue com transporte, rede segue com rede normalmente, e enlace de dados e física vai virar acesso à rede aqui ou camada física da mesma estrutura, porque o acesso à rede é onde fisicamente acontecem as comunicações. A gente vai ter aqui os principais protocolos da internet, como HTTP, protocolo FTP, protocolo DNS, SMTP, POP, IMAP, protocolo Gmail, lembra? A gente vai ter aqui quem mais? A gente vai ter aqui SNMP, que é um protocolo para gerenciamento de mensagem, gerenciamento de rede. Os protocolos principais que o usuário utiliza no dia a dia vão estar todos eles aqui em cima. Já nos protocolos de transporte a gente pode destacar o TCP e o UDP, para concursos mais citados. Na parte de internet a gente destaca o IP, não teria como não destacá-lo, versão 4 e versão 6, deixa eu colocar aqui, versão 4 e versão 6, lembra dos tamanhos, sua estrutura, e aqui a gente tem Ethernet, que seria o protocolo da placa de rede, a gente tem o Wi-Fi, que também é protocolo para rede sem fio. O Wi-Fi ele funciona dentro do Ethernet, mas em uma categoria para rede sem fio. Aqui a gente tem o Bluetooth, aqui a gente tem Frame Relay, a gente tem os protocolos voltados à conexão física da rede, beleza? Em sua estrutura, é bom lembrar. Vamos avançar. Então, repito, a questão estava certinha, errada, desculpa, porque ele falou 9, era 7 em relação ao total. Mas a sua estrutura de citando os principais estava certinho. 46. A respeito de redes, julguem os itens que se seguem. Uma topologia de rede híbrida pode combinar características de topologias, tanto em barramento quanto em anel, por exemplo. Olha para mim, por gentileza.
A gente sabe que topologia pode ser colocada em prova de duas maneiras. Existe topologia física e topologia lógica. A topologia física é layout, distribuição de equipamentos. A topologia lógica são os protocolos que essa rede utiliza, beleza? Tem uma comunicação, a gente tem que ter o protocolo para definir a parte lógica da transmissão e a topologia física que é a distribuição dos equipamentos para formar aquela rede, juntando dois ou mais equipamentos que podem compartilhar serviços, dispositivos, informações, aplicações, seja lá o que a rede compartilhar. Quando ele fala em uma rede híbrida, ele está falando em uma rede que mistura tecnologias. Ou seja lá qual for a tecnologia, se parte é estrela, parte é barramento, parte é anel, parte é barramento, e essa comunicação encaixa as duas redes, eu posso falar que essa é uma rede híbrida. Sem problema, definição está certa, volta para lá para a gente poder documentar. Então, rede híbrida, topologia híbrida, pode combinar características de topologias tanto em barramento quanto em anel. Tanto estrela, anel, estrela, barramento, sem problema. Certinha a informação, só juntar características distintas de redes distintas em uma mesma rede. 47. Em relação ao protocolo de comunicação, julguem os seguintes itens. A camada de aplicação fica acima da camada de transporte e contém os protocolos de nível mais alto. Vem para cá de novo. Olha para mim. Acabamos de te mostrar a estrutura. Você acabou de ver a estrutura. A camada de aplicação não fica acima do transporte. Fica mesmo? Fica. Por quê? Pensa no aplicativo. Exemplo, vamos navegar? Para navegar na internet eu não uso o protocolo de navegação, HTTP? Sim, o HTTP é um protocolo de aplicação. Está perto do teu aplicativo. Teu navegador é um aplicativo, seja ele o Google Chrome, o Firefox, o Edge, o Safari, seja lá qual for o navegador que você utiliza. Então, o navegador aplicativo usa protocolos de aplicação. Uma vez de aplicação, eles têm que estar na camada de aplicação, que é a camada mais alta, onde tem as melhores comunicações com o programa do usuário, onde ele faz a comunicação ali, máquina-homem, máquina-ser humano, tá certa a informação. Vai para lá, vou desenhar de novo só para você lembrar. Olha aqui, camada de aplicação fica acima de transporte. Camada de aplicação é a primeira, camada de transporte vem depois, camada de rede, que é a camada de internet, e a camada de acesso à rede ou camada física, que está aqui. Então, aqui é a aplicação, aqui a maioria das cobranças acontecem, aqui é a camada de transporte, onde a gente tem o TCP, onde a gente tem o UDP, aqui é a camada de rede, e aqui a camada de acesso à rede, ou camada física, não tem nenhum problema, que é a camada que interliga com os equipamentos em si. Certa a informação do CESP, nível mais alto, legal. Gente, olha para mim só para te dar uma dica interessante na parte de segurança. Quando a banca citar ferramentas que funcionam como um filtro de pacotes, se a banca citar como um filtro de aplicação, ele é sempre superior a um filtro de rede. Isso é legal quando você pensa no Firewall. Porque o Firewall, que ainda vamos falar dele no módulo de segurança, que é uma ferramenta de filtro de rede, o Firewall, a princípio, ele pode ter níveis diferentes de trabalho, dependendo de onde ele está funcionando. Porque o Firewall pode trabalhar como um filtro de aplicação, quando ele trabalha, por exemplo, integrado com um proxy, ou ele pode trabalhar apenas como um filtro de rede, em um nível mais baixo. Então, quanto mais alto for o protocolo, mais verificações eu posso fazer para incrementar mais regras de acesso. Então, toda vez que uma banca disser em relação à segurança que alguém que está na camada mais alta pode ser mais detalhado que alguém que está na camada mais baixa, é verdade, beleza? Camada mais baixa já está lá no hardware, não tem muita implementação a não ser a verificação do tráfego de dados. Camada mais alta, eu consigo implementar regras, saber em que site o usuário está entrando, que tipo de palavra ele está pesquisando, que tipo de conteúdo o site tem, que está lá em cima, próximo do usuário na camada de aplicação. Isso é uma dica legal, importante para respondermos questões de segurança que já aparecerão para a gente aqui. Legal? Volta para lá e vamos em uma bateria de questões. 48, também CESP, tudo é CESP, 48 dias. Julguem os itens subsequentes relativos aos princípios de infraestrutura e serviços de rede de comunicação. Na camada de transporte da internet, os serviços orientados à conexão protocolo UDP garantem a transferência e a recepção correta e ordenada dos dados, ao passo que os serviços sem conexão, protocolo TCP, não garantem a ordem e a recepção dos dados. Você sabe, está errado porque está invertido. Quando eu falo que garante a transferência, a recepção correta, eu estou falando do TCP. É um protocolo de transporte controlado. Ele garante a ordem, ele faz a confirmação, ele estabelece conexão.
Ou seja, olha aqui, ó, ao passo, ele falou de estabelecer conexão? Não, só falou de ordem. Mas ele estabelece conexão entre os equipamentos. Sim, quando vai haver alguma comunicação por TCP, primeiro ele pergunta, manda um sinalzinho para estabelecer conexão. Se a máquina do outro lado está disponível, ela manda uma resposta. Depois ele estabelece a conexão em uma terceira via, para só depois, fechando a conexão, começar a transportar dados. Caso ele perca um, aproveitar o desenho aqui, já que eu falhei aqui na hora de puxar a linha. Caso ele perde um, ele vai retransmitir aquele pacote para que a informação chegue íntegra. Então ele tem características de confirmação, ele controla o fluxo, ele retransmite em caso de falha, ele faz controle de congestionamento, mas que não seja ele o principal protocolo de rede para isso, mas ele faz controle de congestionamento para evitar, obviamente, que um datagrama seja enviado antes de outro chegar. Já o UDP, ele não faz uma verificação complexa, ele olha o básico, tá? E na transmissão dele, se ele perder alguma coisa, ele não está preocupado. Aqui é o TCP, confiável, aqui é o UDP, não confiável. Legal? Então o UDP, ele pode ir fora de ordem. Vamos riscar aqui. Quando eu falo garante a transferência, TCP. Quando eu falo serviço sem conexão não garante a ordem e a recepção, aí eu falo do UDP, que é um protocolo doido, tá? A sigla significa, gente, protocolo de datagrama do usuário. Datagrama é como eu chamo os dados que estão sendo trafegados nessa camada de rede. Datagrama é um pedacinho da informação. Legal? Os dois transmitem datagramas, só que o TCP leva a sigla de protocolo controlado, de transporte controlado, e o UDP de datagrama. Lembra que ele não é todo do pior não, tá? Ele tem uma vantagem que é mais leve e por ser mais leve, ele também será mais rápido na transmissão. Então você pensa, quando a transmissão for, por exemplo, de algo ao vivo, que prioriza a velocidade em detrimento à confiabilidade, seria legal usar então o UDP para isso. Ah, mas não tem confiança. Então lá a implementação do usuário, a aplicação do usuário que verifique a confiabilidade, já que o UDP não tem essa característica. Olha para mim até para eu somar uma coisa aqui. Existem protocolos que trabalham, por exemplo, sobre o protocolo de comunicação do VoIP. Lembra que o VoIP trabalha com o protocolo SIP, na maioria das vezes? A gente já falou sobre protocolo aqui do VoIP, da comunicação de voz over IP. O VoIP vai usar o UDP, porque ele quer ser rápido. E já que o UDP não tem uma verificação complexa, ele transmite rapidamente. Então o próprio VoIP, protocolos de VoIP de tempo real, podem incrementar verificações para melhorar a comunicação. Aí não é mais papel do UDP. Pensa assim, quando o papel está no colo do TCP, cabe a ele verificar a conexão, retransmitir e controlar o fluxo, o TCP. Com isso vem a lentidão, porque óbvio, se há um grande fluxo de dados naquela direção, ele vai esperar para transmitir numa frequência que ele consiga fazer com que tudo chegue. Legal. Já o UDP, como ele metralha a comunicação, manda o mais rápido possível, com um cabeçalho pequeno, sem verificar se está chegando ou não a informação, cabe à aplicação, que está um nível acima, não está acima do transporte? Então cabe à aplicação, caso ela precise, que ela verifique se estabeleceu uma conexão, que ela estabeleça uma sessão, como faz o protocolo SIP lá no VoIP. Beleza? Então não é porque o UDP não tem garantia que alguém que está acima dele não possa bolar alguma forma de garantia na comunicação. O UDP continua bombardeando e o protocolo da camada de cima vai verificar a confiança nessa comunicação. Vai para lá. Indo para lá, temos uma que será quase a mesma coisa. Deixa eu ver de ano. 2 anos depois CESP, mas a mesma sigla TCP aqui, ó. A respeito da comunicação de dados e de aspectos a ela relacionados, julguem os itens a seguir. TCP, olha aqui, está em inglês, Protocolo de Transmissão Controlado, Transmission Control Protocol, é um protocolo orientado a conexões. Legal. Confiável, beleza, que permite que um fluxo de dados entre duas máquinas conectadas em rede seja entregue sem erros. Perfeito. Poderia pontuar certinho aqui, ó. Orientado à conexão, confiável, fluxo de dados entre duas máquinas sejam entregues sem erro. Perfeito. Tudo lindo para o TCP, de fato é o papel dele. Ele é o mais usado, até porque ele já tem então as etapas de confirmação. Lembra daquele processo chamado handshake? Já anotou aí no teu material? Handshake, que é o processo de confirmação para estabelecer conexão entre os computadores. 3 vias do handshake. Legal? Three-way handshake em 3 etapas de confirmação.
Deixa eu ver, mais uma. TCP de novo, sempre cobrado em prova. Essa é múltipla escolha, mas vai servir para enriquecer o nosso conteúdo. A arquitetura do protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol, apresenta uma série de capacidades para comunicação entre computadores, uma das quais ocorre quando se utiliza o serviço de e-mail para enviar e receber e-mails, que é, letra A, trabalhar de forma não orientada. Opa, errado. Como assim não orientada? Ele é orientado à conexão sim, sabe para onde vai, na ordem certa e sem erro. B, estabelecer uma conexão antes de enviar os dados. Beleza, acabei de falar isso. Ele estabelece uma conexão entre os equipamentos antes de começar a transportar. Então, estabelece a conexão em 3 etapas para só depois começar a mandar a informação. A B está certa. Vamos ver se tem uma outra certa, sabe-se lá, né? Ficou bagunçado aqui. Deixa eu circular a B aqui, que a B vai ser a nossa certa. C, controlar a integridade dos arquivos anexados ao e-mail. Opa, não cabe ao protocolo TCP controlar o anexo do e-mail. Se alguém vai controlar o anexo do e-mail, pode ser o próprio protocolo de envio de e-mail, que a gente tem isso em relação ao SMTP. O protocolo TCP só vai transportar os dados de maneira confiável. Agora, se, obviamente, a integridade dos arquivos anexados foi confirmada lá pelo protocolo de envio. D, enviar dados imediatos, independente do estado de conexão. Negativo, ele espera. Lembra que eu te falei? Ele faz a conexão, se a outra máquina não está pronta para responder, ela não responde. Então ele manda o sinal, a flagzinha, se ele não está pronto para responder, ele não recebe a comunicação. Se obviamente demorar demais, ele vai dar timeout, erro e vai avisar o usuário, mas ele não faz o envio imediato dos dados. Letra E, agregar criptografia automaticamente ao protocolo SMTP, Simple Mail Transfer. Esse protocolo SMTP, que falamos aqui, é o protocolo responsável por enviar as mensagens. Já falamos dele lá no tópico de internet. O protocolo de transporte não vai incrementar criptografia. Para incrementar, agregar criptografia, a gente vai ter o SSL, a gente vai ter o TLS, a gente vai ter o Start TLS. Ué, que Start TLS é esse? É uma implementação, ficou ruim aqui, uma implementação em cima do TLS que ainda traz mais vantagens ao protocolo. Então isso aqui é uma evolução, beleza? Os programas antigos só aceitavam SSL, hoje aceitam TLS, Start TLS, que é ainda mais moderno, ainda mais seguro do que um SSL que já está obsoleto. Então está errado, não é papel da camada de transporte incrementar criptografia. Isso é feito na camada de aplicação, que está em cima. Vamos mais. Acerca do TCP/IP e do modelo OSI, julguem o item, questão da Polícia Federal. Localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como característica controle de fluxo e retransmissão. Nem sei se já fizemos essa, mas está tão parecida com questões que já fizemos, né? Está errada porque quem tem características de controle e a retransmissão é o TCP. As bancas adoram citar a mesma coisa, chega a ser cansativo responder tantas vezes, mas o suor no treinamento, obviamente, nos levará à vitória, né? A gente não vai sofrer tanto, treino duro, luta fácil, né? Guerra fácil. Legal, então tranquila essa, errada a questão é o TCP no lugar do UDP. Mais uma, SNMP é um protocolo da pilha TCP/IP, eles podem falar pilha, conjunto ou família, que permite o acesso a informações estatísticas de ativos de rede. Ativo é todo equipamento que pode ser gerenciável, que vai à tomada, consome energia elétrica, como por exemplo o estado das interfaces de um roteador, o volume de tráfego de entrada e saída e a quantidade de pacotes descartados. Legal, tá certinho. Esse protocolo SNMP é um protocolo de gerência de rede. Esse protocolo aqui permite fazer o controle. Ele vai te notificar quando alguma coisa acontecer na rede de computadores. Diversos dispositivos permitem essa comunicação, roteador em especial, né? É um protocolo de gerência de rede, protocolo simples, né? Simples de gerência de rede. Então, protocolo de gerência de rede. Legal. Lembra sempre que ele vai dar o status dos dispositivos.
A maioria dos sistemas de rede trabalha com ele para poder gerenciar cada um dos equipamentos. Seria muito difícil o pessoal da TI ir a cada máquina e saber o estado de funcionamento de cada uma delas. Então o status é dado pelo SNMP. Cuidado porque ele é muito parecido com o SMTP e a banca pode tentar te confundir, mas eles são bem diferentes em relação ao seu papel, né? SMTP, protocolo de comunicação por e-mail. SNMP, protocolo de mensagens para gerência de rede, protocolo simples de mensagem. Olha o DNS. Acerca de arquitetura, TCP/IP, julguem os itens a seguir. O protocolo DNS, Domain Name Service, tudo bem, Domain Name System, mas tudo bem, não passaria errado por conta disso. É Domain Name System, tá? E não Service. Localizado no nível de aplicação da camada de transporte do TCP, é responsável pelo mapeamento de nomes e endereços. Endereços, legal, e de endereços. Então, ó, esse papel dele aqui está certo. De fato, ele é responsável pelo mapeamento de nomes e endereços. O problema é aonde o colocaram. Ele não fica na camada de transporte. Não fica. Ele fica na camada de, lembra, gente? Fica na camada de aplicação. A aplicação é a camada correta. DNS, estava errado aqui, eu já falei, não é service, é system, tá? Domain Name System, a sigla é Sistema de Nome de Domínio. Lembra que já falamos de domínio? É muito bom você incrementar as aulas em ordem, em sequência, para você, obviamente, ir melhorando teu glossário aí, teus termos técnicos. Domínio é o nome do site. O que ele faz? Quando digitarmos o nome de um site, exemplo, Google, digitei lá google.com, ele vai consultar o sistema DNS, localizar aonde está o IP do Google e o sistema DNS vai responder com o IP do Google. O inverso também é possível quando o DNS reverso está configurado e o papel dele, de fato, como disse bem a banca, é mapear os nomes em endereços IPs. Ele não falou endereço IP ali, mas está certinho o papel dele. Já tínhamos feito questões na parte de internet. Olha para mim, por gentileza. Gente, a gente tem tópicos aqui, 3 deles, que se encaixam quase que da mesma forma. Por quê? A gente tem tópicos sobre internet, intranet, conceitos de internet e intranet e o tópico de rede. Mas, na verdade, várias questões de rede cabem para a internet. Como questões de internet cabem para a rede. Até porque internet é uma interligação de redes. Uma interligação de redes, um aglomerado de redes em escala mundial. Então, muita coisa parece ser repetida, mas se você olhar onde ela foi separada na questão em relação ao edital que eu tirei a questão, vai ser do item de rede e não do item de internet mais. Aí ele pega em relação a que camada está e não em si só o papel DNS. Quando está na parte de internet, ele pega mais tranquilo, falando do papel do DNS. Aqui ele cita o papel e cita a camada que ele está. Então foi um pouquinho mais profundo na cobrança do DNS, beleza? Só te dar uma dica lá para melhorar a informação. DNS apareceu aqui como serviço, não é o significado correto da sigla, mas não teria nenhum problema a banca falar durante a questão. Se a banca falar assim, ó, o serviço do DNS é responsável pela resolução de nomes, convertendo um nome de domínio em um IP. Legal, não teria briga. Até porque a banca pode falar o serviço, o sistema DNS, hierarquicamente distribuído, permitir que máquinas possam fazer resolução de nomes, não tem problema. Ela pode falar o protocolo DNS, repara que falou aqui, ó, protocolo DNS, assim como pode falar um servidor DNS é responsável pela resolução de nomes, não teria nenhum problema. Então, qualquer um desses termos colocado numa questão de prova tem que ser aceito por nós, tá? Vamos tentar encaixar todos? Eu poderia falar o protocolo DNS permite que um sistema de resolução de nomes entre em funcionamento. Através de serviços instalados em servidores, o DNS é responsável pela conversão de um nome de domínio no endereço IP do recurso onde esse domínio está armazenado. Juntei as 4 palavras, ficou meio repetição da mesmice, mas eu consigo encaixá-la bem em uma questão de prova. Beleza? Vamos mais uma. Gabarito errado, quase escondi ele ali, por conta da camada que é de aplicação. 54. O uso do IP não garante que o pacote chegue sem perdas ao destinatário, visto que ele não possui funções que validem o tamanho ou a integridade da informação entregue.
Legal. O IP ele não tem uma estrutura que permita validar detalhes sobre o que ele está entregando. O IP se orienta, sim, mas ao entregar ele não estabelece uma conexão. Com isso, o IP realmente não vai garantir a entrega, tá? O que a gente vai usar para garantir a entrega? O TCP. O TCP vai trabalhar estabelecendo conexão, confirmando que a máquina pode e depois entregando informações ao computador do destino. Confirmando cada item entregue, formando lá um hash, um resumo da informação entregue. Beleza? Legal. Adiantando só para a gente ver o que a gente está fazendo aqui, ó. Agora a gente vai falar ainda dos tópicos, só para encaixar melhor aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre o tópico 7, 8 e o 9 e o 11 aqui, tá? Só para ver o que a gente está falando de cada um deles e depois eu volto no que ficar ali pretinho para a gente ir completando com as informações adicionais. Avanço. 55. A respeito de internet, estou dando uma olhada aqui, deixa eu ver, fechando agora o bloco, né? Tá fechando o bloco, olha para mim, por gentileza. Tá fechando o bloco, não vou avançar não. Vou fechar o bloco nesse e no próximo bloco então eu já faço direto a parte de conceito de proteção e segurança, noções de vírus, worms, pragas virtuais, aplicativo para segurança, questão muito cobrada, firewall, antivírus, anti-spyware e a parte de segurança da informação, conceito de segurança, pilares de segurança, biometria, backup, certificado digital, assinatura digital e também procedimentos de cópia de segurança, que é o backup em si. Beleza? Então a gente volta já já. Valeu, galera!